Bom dia, pessoal, mais um Batalha do Século no ar, hoje com a participação especial de Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso, bom dia, Infomani, muito bom dia a todos, pessoal. Vamos lá, começando a semana mais curta, feriado ontem aqui nos Estados Unidos. E a bolsa aí pra cima e dólar pra baixo. Será que sustenta isso hoje, Celso? Não, hoje pode até ser, mas não acho que isso... Não somos compradores de bolsa, somos compradores de alguns ativos, né? Mas de Bovespa, a gente não acha Bovespa barato. Acho o Bovespa preço ok, nem barato, nem caro. Alguns ativos estão extremamente baratos. E aí principalmente Itaú, né, Itaúsa, que é extremamente barato. Fora isso, os ativos não estão... Eu não gosto de olhar o índice, né, mas o índice, não vejo o índice barato não. Aí a gente pode começar a falar. Graficamente está ficando interessante. Não, ainda a tendência de baixa, tem espaço para continuar caindo. Mas sim, sinal de alerta aí nos próximos dias. Quer falar de Ibovespa? Joga Ibovespa então. Quer falar e vai jogar o gráfico do Ibovespa. Vamos lá, não sei se o Celso concorda comigo ou não, mas pessoal, olhando aqui... É do dólar, né? Olhando aqui o Ibov... agora mudou. Olhando aqui o gráfico do Ibov, o Ibov claramente tem uma tendência de baixa predominante desde maio, tá? Melhor, se a gente for reparar, desde depois da crise de 2008, o mercado chegou a cair bastante e não teve força para se recuperar. Está chamando a nossa atenção que a gente está comentando bastante ultimamente. Vou dolarizar o gráfico do Ibovespa, tá? Esse aqui é o gráfico do Ibovespa, vou colocar no gráfico semanal. E percebam o nível que nós estamos no índice Ibovespa. Não sei se para você, por fundamento, isso aí faz toda a diferença, mas pelo gráfico, a gente tem aqui uma região importante de suporte. Um topo de 1997, o fundo de 2008, tá? E o mercado aqui tentando se segurar nesse patamar, ok? Então assim, é um ponto para sair comprando bolsa? Eu não acho que é um ponto para a gente sair vendendo bolsa de uma maneira descontrolada. Eu acho que a gente pode ter cautela, como o Celso falou, que temos alguns papéis que estão atrativos para a gente poder comprar, e esse movimento do Ibovespa, a gente tem um fundo acima do fundo anterior e uma possível sinalização de zigue-zague ascendente, pode levar a exaustão momentaneamente ou a paralisação momentânea desse movimento de queda que vem durando desde maio. Então a gente tem uma sinalização de alerta, de atenção. Não estamos falando também que é para a gente sair comprando vários papéis, mas temos várias oportunidades que estão dando chances para a gente no ponto de compra. A gente comprou Ambev, compramos VEG, compramos Brasil Foods. E tem alguns papéis que estão interessantes barato, como o Celso falou, Itaúsa estão interessantes, tanto no gráfico, tá? Aí o fundamento ele pode falar um pouquinho mais para vocês, mas é esse o cenário que o Ibov está dizendo, um possível pivô de alta e vários papéis, se a gente for olhar um exemplo de Itaú, gráfico semanal, olha a baita região de suporte que a gente está trabalhando aqui agora, tá? O mercado trabalhou por um período muito grande, lateralizado, depois da crise de 2008, rompeu esse patamar da crise de 2008, e apesar de ter sido prejudicado, só deixa eu confirmar aqui quanto que está caindo no ano, 11% no ano, ele está em cima de uma região importante de suporte. Está desenhando um gráfico bem parecido com um possível zigue-zague ascendente, então tem espaço para um possível repique. Então, de olho aí na aspiração da máxima de quinta-feira, essa região de 27,50 podemos ter uma movimentação positiva. Isso, então assim, olhando o Ibovespa, né, perguntaram até aqui, eu não acho o Ibovespa barato para comprar, eu não gosto de comprar o índice, não gosto de, compra o índice. Não, o índice está levando um monte de coisa ruim, né? Não só como não concordo, como a gente não gosta. A gente prefere comprar alguns ativos e sempre fala aqui, principalmente setor financeiro, e aí Itaúsa, tá? O Montenegro até perguntou, o gráfico faz sentido a compra, porém estamos em uma análise macro ruim de Brasil e péssima lá fora. Concordo plenamente, aqui só piora, né? Se a gente for olhar o que aconteceu no final de semana, né? Final de semana passada para cá, esse problema do Temer, as manifestações. Você sabe o nome você tem, né, um bonequinho ali, uma caricatura que chamam de Pichuleco. O outro é o quê? É um Pinóquio, mas é o quê? Sabe o apelido não? Não sei, né? Dilmonóquio? Dionóquio? Né? Dionóquio? Eu não sei, parecia um Pinóquio. E qual que é o Dilma, significado? Né? Estelionato eleitoral. Será que eu sei interpretar? Eu acho que foi isso, estelionato eleitoral. Então, assim, momento lá fora péssimo, China desacelerando, alta de juros nos Estados Unidos. Hoje, 60% do mercado dos investidores acreditam em alta em setembro, tá? Já está se discutindo isso.
Se for pela economia americana, tem alta de juros. Se for olhar a economia global, não tem alta de juros nos Estados Unidos. Mas voltando para falar aqui o político segue totalmente com problema. O Temer falou o que falou na semana passada, dizendo que até se tiver impeachment via Tribunal Superior Eleitoral, né, que cai PT e PMDB, ele cairia, ele falou, eu vou para casa, feliz. Como é que fala isso? Vai para casa feliz, cara? Pô, não admitindo, vai, né? Admitindo, que se dane. Então, assim, cenário muito ruim, por isso que eu acho assim, por fundamento, não acho barato. Não compre Bovespa. E sim, alguns papéis, até já respondendo o Caesa, alguns papéis aí, no caso, principalmente Itaú, que a gente vem aqui falando bastante sobre o ativo. Demora, tal, não está andando. Sim, concordo plenamente, não está andando. Mas, eu estou olhando médio prazo por fundamentos, é isso, tá? Aí, o pessoal falando que o som tá baixo. Vamos lá. A pessoa perguntou de Usim 3. O ativo está em um bom ponto de entrada? O Danilo vai comentar o gráfico falando sobre fundamentos, né? O óleo Usim Minas 5, né? Porque a ON é um risco, às vezes fica short, né? Se tiver uma venda, alguma coisa assim, a gente não acha que é momento para comprar. Eu sei que o ativo bateu, caiu bastante, vem subindo aí em torno de uns 20%, coisa de uma semana só, muito por conta, quase 10 dias, muito por conta. O dólar melhorou, muita gente estopando, zerando suas posições short no ativo. É um ativo que tem a maior posição short sobre o free float, 17%, mas só aumenta, ninguém diminui sua posição short nesse sentido. Então, eu prefiro ficar de fora, é até short, mas é óbvio que tem os seus momentos de volatilidade, o dólar ajuda o setor, mas não resolve o problema, né? Ela desligou um outro forno em Patinga, Minas Gerais, o outro em Cubatão, mas segue tendo um problema pro ativo. Fora a briga societária entrar em Sumitomo e o pessoal da Tequinte, né? A empresa ítalo-argentina, não teria o ativo. O que você me diz em Usim 3? Eu costumo olhar mais os Usim 5 também. Pela liquidez, o 3 é muito ruim de liquidez. E a gente lembra que no começo do ano o envolvimento do Lírio Parisotto distorceu totalmente, começou a comprar e, enfim, papel bem manipulado esse papel. Mas enfim, vamos olhar aqui o que mostra pra gente o Usim 3. Gráfico na tela para vocês, a gente pode acompanhar que o ativo está tentando desenvolver aqui um pivôzinho de alta, tá? Aquele movimento prévio de queda que trabalhou desde março do ano passado e está querendo ficar para trás, tá? Mas a liquidez é um pouco baixa e um pouco fácil de ser influenciada. Para que o papel reverta a sua tendência de baixa, a gente gostaria de ver esse movimento aqui, ó. Sobe, corrige, ele voltou a subir. Agora seria natural para que o Usim 3 voltasse a cair mais um pouco, fazendo um pullback nesse patamar aqui de R$10, R$10,30. Montando o candle comprador aqui, ele teria espaço para voltar a subir. Então, seria um ponto de alerta, tá? Só para complementar aqui, gráfico da Usim Minas, que a gente está olhando bastante. Gráfico semanal da Usim Minas. Ela está fazendo um padrão, para quem trabalha com gráfico semanal, é um ponto que está sendo para ser trabalhado compra, tá? O mercado fez mínimas e máximas, acima das mínimas e das máximas do candle anterior, da semana retrasada, tá? E essa semana já trabalha com 4,34% de alta. Então, é uma sinalização que percebam que no gráfico da Usim 5, quando a gente teve um padrão no semanal dessa mesma estrutura, 2 semanas de alta, e o mercado depois superou a máxima, foi aqui em fevereiro desse ano. Então, o mercado fez 2 candles compradores e superou a máxima. Depois ele chegou a desempenhar uma forte movimentação de 45%. A gente não está querendo dizer que o papel venha subir 45%, tá? Mas é uma sinalização gráfica que esse movimento de queda, ele pode estar chegando no seu final e a gente pode ter aqui agora um movimento lateralizado ou até mesmo buscar aqui no curto prazo a região de R$ 4,35, R$ 4,40, tá? Então a gente está falando que tem um espaço para uma possível movimentação de 20% de alta, tá? Mas é uma sinalização de cautela. Eu não vou mudar o meu viés aí só para complementar, que a gente estava falando do índice Bovespa. Eu compreendo, Celso, que a gente está num cenário bem delicado do nosso mercado, a gente tem cenário político, desaceleração da China, aumento do dólar. Claramente que a gente tem uma situação ainda não muito positiva, tá? Mas a gente tem que ter um pouco de cautela, graficamente falando. Eu não acho que agora seria o momento ideal de vender bolsa, todos os papéis só ficar shorteado em bolsa. Não, se vier esse possível movimento de repique, tá? Podemos tentar acompanhar essa alta. Lembrando que esse cenário político desfavorável, crescimento menor, melhor,
retração do nosso PIB. Isso já está desde o começo do ano sendo comentado. Sim. E a gente sempre tem essas revisões, tanto do Banco Central, várias casas de economia, você comentando aqui com a gente, sempre trazendo. Então, assim, não são surpresas para a gente no curto prazo, né? Então, isso já está prevalecendo já de algum tempo para cá. Bastante complicado. E segue. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos lá. Cielo possui explicação fundamentalista e técnica para essa baixa? Não, é um ativo, Romilson, extremamente caro, né? Não é um ativo barato. A gente sempre falava isso aqui. E aí, quando tem... Esse é o problema. A bolsa está subindo principalmente por ativos ruins. Petro, siderurgia, né? Que puxaram, né, a bolsa aí nesse período curto. O setor financeiro subiu pouco. Então é uma troca, às vezes é uma correria. Ativos bons e resilientes nesse cenário de repique, digamos assim, não sobem, porque o ativo ruim tinha muita gente short. Ele precisa zerar o short porque já ganhou 30%, 40%, 50%. Fala, pô, mas está subindo 20%. Mesmo assim ele ganhou 50% no ano, numa Uzi Minas provavelmente, numa CSN. Então ele zera por conta disso. E aí, se ela não tem força para andar, quais são os novos compradores marginais para o ativo? Não tem. Por isso que eu acho que o Ibovespa não faz sentido nenhum o Ibovespa continuar subindo. E sim, alguns ativos só do Ibovespa. Mas diga lá de Cielo. Cielo gráfico ficou... Isso aqui chama atenção também, tá, pessoal? O Ibovespa teve algum repiquezinho na semana passada, alguns dias positivos, e o mercado não... Esse ativo não conseguiu acompanhar o movimento do Ibov. Desde julho desse ano, o mercado já faz um zigue-zague descendente aqui, o que reverte a sua tendência de alta para uma tendência de baixa. E hoje, apesar dessa alta de 1,5 do Ibov ter sido aberto em gap de alta, tá? O ativo já está perdendo mínimas, tá? A gente está buscando os mesmos patamares agora de cotação de março do março desse ano. Então, assim, a sinalização é negativa, não temos um ponto ainda para ser trabalhado. No curto prazo, o primeiro obstáculo vai ficar aqui na região de R$ 36,30. Teve aqui um ombro, cabeça a ombro, tá aqui em cima, que é uma figura de reversão. A gente pode projetar esse movimento a partir do rompimento e a gente percebe que ele está lá perdendo também a expansão de 161% de Fibonacci. Então, assim, tem espaço para continuar caindo? Tem. Não está com força para subir. Então, o primeiro obstáculo que eu ficaria de olho aqui em região de 36,30, 36 reais. E se possivelmente entrar força compradora aqui, podemos ter alguma movimentação contra a tendência, mas a maneira que está estruturado tem espaço para continuar seu movimento de queda. 36, depois a gente pode buscar aqui alvos na casa de 34,50, tá? Barra 33,50. E depois o próximo ponto seria só o fundo desse ano, que está na casa de R$ 31,00. Mas eu não gosto de projetar alvos longos assim, para o papel, que tem um caminho enorme pela frente. Então, mas a sinalização é de queda e tem espaço para continuar caindo. Somente a superação de R$ 40,00 seria uma sinalização menos negativa para o papel. Boa! Brasil Foods, o Nós está perguntando, comente graficamente, por favor. Já vou deixar direto você aí falar sobre BR Foods, BRFS3. Maravilha. Semana passada, pode jogar pro gráfico, por favor. A gente abriu uma operação de compra, tá? O ativo passou aqui, tem uma tendência de alta clara de longo prazo, tá? Desde início de 2014 não para de subir o papel. E na semana retrasada a gente teve um candle comprador, um padrão de reversão de movimento que o mercado abre em gap de baixa, tá? O ativo chegou a cair na semana retrasada 7% e chegou a fechar aqui com 2,3% de alta. Aproximadamente 10% entre variação entre mínima da semana e fechamento da semana retrasada. Configurando um padrão de reversão de movimento, padrão de penetração em cima da média de 21. Chegou a superar na semana passada a máxima, a gente entrou numa operação comprados, nós estamos comprados a R$ 70,20, tá? Então o mercado já trabalha no campo positivo. E agora, o ativo está testando aqui topo histórico, tá, pessoal? Então hoje, a abertura dessa semana, do gráfico de hoje, já foi feito um novo topo histórico para o papel, renovando a sua cotação máxima, tá? Que foi aí na casa de R$ 72,47. A superação desse patamar leva o ativo a continuar com o seu movimento de alta. Entretanto, eu vou ficar um pouco atento que o mercado já desenvolve uma forte movimentação direcional. Uma movimentação lateralizada seria interessante para que, posteriormente, ele vir aí e voltar a subir acima desses R$ 72,50. Então, lateralização desse ativo para depois subir seria prudente e ideal. Fundamento corrobora, Celso, essa alta de Brasil Foods? Você teve um
o dólar ajuda, exportações, principalmente por Oriente Médio, o volume está um pouco melhor, mas como é um ativo caro, né? Se tiver qualquer ruptura, piora na importação do Oriente Médio, que a gente soube que o Oriente Médio importou muito porque um outro fornecedor para eles, ele piorou, acabou reduzindo o volume. Se tiver qualquer virada nesse sentido, eu diria que o papel cairia bem. Né, o Nós até complementou, que eu falei pela manhã de possuidores de Brasil Foods pedindo papel de volta. Sim, tendo um recall. Meu receio, pode ter squeeze? Eu acho que não tem squeeze por enquanto. Qual é o receio? Se os grandes holders, os grandes acionistas estão pedindo papel de volta, eles podem estar querendo vender o ativo. E aí poderia sofrer. Então tem que analisar esse fluxo, nós, num cenário um pouquinho mais longe. Não acredito em squeeze. Acredito muito mais, a nossa mesa de aluguel não falou em squeeze. Ela fala que está difícil encontrar o ativo porque os próprios holders, os grandes acionistas, estão solicitando papel. Se ele está solicitando, provavelmente, ou é para participar de uma assembleia, alguma coisa assim, ou para venda do ativo, se desfazer do ativo que pode pressionar na venda. Então acho que a atenção aí no médio prazo seria interessante para esse ativo, né? Sim, sim. Maravilha. Vamos lá, já falaram de Kroton na venda? Não falamos de Kroton na venda, ele vai olhar o gráfico, a Cissa está perguntando, e eu não shortearia o ativo ainda mais nesse patamar. Tudo bem que o governo vem cortando gastos para a parte principalmente também aí de educação. O próprio ministro Levi já vinha discutindo isso, o corte para essa parte do FIES. O ponto é, o ativo está extremamente barato atualmente. E acho, pode ser mais no médio prazo, aí no curto o gráfico vai analisar, o Danilo vai passar isso, mas olhando mais no médio prazo, eu acho que esse corte, né, para o FIES tendência ser positivo para as grandes companhias. Por quê? Primeiro que elas têm acesso a crédito. Segundo, tem uma faculdade em cada esquina, então a consolidação tende a acontecer e hoje tenderia a ser mais barato do que antes. Pagavam-se R$6.000 por aluno. Por que é mais barato do que antes? Como assim? Porque as faculdades menores elas não vão ter caixa, elas não têm acesso a crédito como as grandes. Então as grandes têm como financiar o seu aluno diretamente, as pequenas não. Então está no processo de consolidação que, mais para médio prazo, Estácio e Kroton tendem a se beneficiar. Por isso, não venderia. Mas aí eu estou olhando médio prazo. Olhar curto prazo gráfico, o Danilo vai falar aqui dessa parte de Kroton. Maravilha. Então, olhando o Kroton, a tendência é de baixa para o papel. A gente vai levar em consideração, desde o final do segundo semestre do ano passado, o papel chegou a desvalorizar aqui, até a cotação atual, tá, pessoal? Aproximadamente 54%. É uma desvalorização muito relevante, tá? Entretanto, eu só gostaria de chamar a atenção que percebam que quando o ativo ele começou a cair, quando a Kroton fez uma movimentação direcional de queda, sempre ele chegou a cair 28%, depois nos movimentos direcionais 30%, no outro mais 27%, ele chegou a desenvolver uma movimentação de queda clara, tá? Olha aqui a última movimentação de julho de 2015, o ativo chegou a ser desvalorizado 29% em aproximadamente 3 semanas de pregão. Agora, essa última semana aqui é uma seleção importante. Tem uma tendência de baixa, o mercado tentou trabalhar acima da média de 21, não conseguiu e voltou a cair. Mas percebam que ela caiu 12, passou por 4 períodos lateralizados e agora está voltando a cair mais 7. Então, assim, nessa movimentação aqui, aproximadamente 15% é a menor movimentação nas pernas de impulsão no movimento a favor da tendência, tá? Então, assim, errado vender graficamente? Não, eu não acho errado vender graficamente, mas a sinalização que sexta-feira mostrou pra gente era o ativo tentou trabalhar aqui abaixo da mínima da semana em 8,35, não teve força, fez um candle de reversão e hoje está tentando superar a máxima, tá? Então, assim, não é um papel claro para ser trabalhado em vendas também, isso corrobora com o fundamento. E se eu colocar aqui no gráfico semanal, a gente pode pegar aqui a retração de Fibonacci desse último movimento de alta no semanal e projetar, ligar entre fundo e topo, tá? Fundo de 2012 com o topo de 2014, o ativo está exatamente em cima da retração de 61,8% de FIBO. Por enquanto aqui é uma seleção de suporte, onde tem compradores que têm espaço para interromper essa queda. Perceba que ele segurou exatamente na 38, 50 e 61. Agora, se ele passar aqui por 3 semanas ou pelo menos um mês e não tiver força para subir e começar a perder novamente a região de 8,20, aí a sinalização é de queda, tá bom? Mas no curto prazo eu não vejo venda e se acaso superar acima de R$10, a gente pode começar a pensar em mudança de tendência. Boa, perguntaram aqui, Caesa, perguntando de BB Seguridade. BB Seguridade vem sofrendo bastante, o setor de seguros vem sofrendo como um todo. Eu acho até a curva de juros subiu bem, eles não acompanharam, depois sofreram a discussão aí da Caixa de Seguridade vindo ao mercado. Acho hoje um ativo BB Seguridade extremamente barato, tá?
chama bastante atenção o nível de valuation, 12 vezes lucro para ano que vem. Acho extremamente barato, porque ainda tem um forte crescimento, principalmente no top line, em receita. Por quê? Por conta dos juros. Eles pegam os prêmios de seguros e aplicam num pré-fixado com essa taxa elevada. Então, acho que faz sentido ter sim BB Seguridade num carrego aí de médio prazo. Acho que faz sentido sim ter BB Seguridade. Isso corrobora se a gente for olhar no gráfico, tá? Vamos avaliar juntos aqui. O ativo ele caiu muito forte, a tendência virou claramente desde maio para cá. É uma tendência que está acompanhando o movimento do Ibovespa, tendência de queda. Tá? Entretanto, o ativo está em cima de uma região de suporte muito relevante. Percebam que nós temos aqui um fundo em outubro de 2014, fundo em janeiro desse ano e fevereiro desse ano. Tá? Então, é uma região de suporte. O ativo está afastado no gráfico diário para a nossa média de 21, 8%, que é um afastamento significativo. Tá? Eu fiquei de olho para tentar possivelmente comprar o papel na semana passada. Se ele viesse superar aqui a região de 28,60, ele não teve essa oportunidade e agora voltou a cair. Tá? Graficamente falando, ele está fazendo aqui um mastro e bandeira invertido, que é um padrão de continuação do movimento de queda e está perdendo esse cenário. Entretanto, temos fundos anteriores. Então, assim, não acho errado vender o papel, entretanto, eu vejo que temos vários obstáculos. Então, assim, se for apostar numa queda desse papel, eu esperaria ele vir aqui e perder a região de R$ 26,40. Tá? A gente está falando ainda de uma queda de mais 3% para começar a avaliar uma venda. Tá? Então, por enquanto, eu acho que é um obstáculo bem grande para o papel. Eu poderia até ficar de olho na superação desses 28,70, esse patamar aqui, para tentar comprar esse papel. Tá certo? Então, eu acho que cautela ainda, como o Celso mencionou. Tá barato por fundamento? Tá barato. Como eu olho o mercado, como eu olho o Ibovespa. Ativos em relação a barato por fundamento, para mim ele está em cima de suporte, que é um suporte quando o mercado cai muito, porém já teve vários níveis de negociações no passado. Então, é uma região que tem compradores ou que tem um histórico de preço. Então, para mim ali, é um histórico de preço. Então, vai ser um obstáculo bem grande para o mercado continuar caindo. Então, por isso que a gente começa a interpretar como está barato. Agora, se ele passar por um período lateralizado, não ter força para subir e começar a renovar mínimas do ano, aí é um ponto para ser trabalhado vendo. Então, por isso que eu falei no Visão Técnica da última sexta-feira, essa semana para mim vai ser um grande divisor de águas para ver se esses papéis principais que estão em cima de suporte vai ter alguma força para poder segurar. Se tiver força, eu posso apostar em compras de papéis isolados, tá certo? Mas por enquanto nada a fazer, BB Seguridade, vendas abaixo só de R$ 26,40 e compra a superação de R$ 28. Isso aí, Visão Técnica de sexta-feira. Foi bom, hein? Foi bom, audiência total, Danilo Zanini. Foi bom. Vamos lá, Minerva caindo 2,5, falou o André. E aí o SMP já falou aqui, bife, né? Minerva continua na sua tendência de alta, parece que o dólar em níveis atuais favorece muito a compra. Com certeza, a empresa parte de exportação, eu sempre falei aqui, frigorífico, se tivesse que ter, era Minerva para carregar, né? A JBS era mais para tradar e Marfrig de forma alguma. Quem acompanha sabe. Dá para ter Minerva, mas é óbvio, o dólar estava sofrendo, caindo quase 2, o ativo caindo 2,5, mais do que normal. Natural. É um ativo como é Suzano, como é Embraer, muito linkado ao dólar, a moeda estrangeira, principalmente por toda essa parte aí de exportação. Como é que está aí Minerva no gráfico? É o mesmo cenário que o fundamento, tá? Tem espaço sim para continuar esse movimento de alta. Subiu aqui, se a gente for levar as 2 últimas semanas, o papel chegou a subir 23%. É uma alta considerável. Como o dólar também chegou a subir e bater 3,89 na última sexta-feira, uma queda natural, por mais que tenhamos aí intervenção do Banco Central no dólar, mas é natural que um papel depois que sobe aí aproximadamente 23%, ele venha realizar. Então, para quem está comprado, 0,81% de queda não faz muita diferença para esse papel. E eu falo mais, ele pode até chegar a cair até essa região de 11,70, 11,80, e se ele começar a entrar força compradora aqui, para quem está de fora, é um ponto para a gente começar a se posicionar novamente na compra, tá? Então é o famoso pullback, a resistência rompida que agora é suporte, para posteriormente ele voltar a subir. Então tendência de alta clara para o papel, mas uma queda ou uma lateralização no curto prazo seria natural para que ele ganhe força. Boa. E aí o André falando assim, qual a chance de haver fusão no setor siderúrgico, CSN e Usiminas? Acho baixo, até pela concentração, né? Você está falando de ossos planos, né? Chapas, que aí serve para a indústria automobilística, para a linha branca, a linha marrom, né? Geladeira, fogão, máquina de lavar. Acho bem baixa. Lembrando que o Benjamin Steinbrück, através da CSN, ele foi comprando ações da Usiminas ON, mas não conseguiu, né, entrar no bloco de controle. Mas acho difícil o CAD permitir tudo isso, né?
não acho que é isso que vai salvar, já até perguntaram aqui mais para baixo, né? Se isso salvaria o setor. Eu acho que a nossa indústria, né, siderúrgica, ela não é, né? Hoje, ela não é mais competitiva. Você tem a China, net exportadora, com uma competição muito maior. Você tem Turquia também, mais competitiva. Claro, se o dólar subir, auxilia essas companhias. Já está precificado o cenário econômico do Brasil? O Caio está perguntando, depende de que cenário, né? De uma FICA ou não. Olha o que o Temer declarou. Então, o Levi, tudo acalmou, né? Até já respondendo o Levi e Rose. Você não acha que a Bolsa antecipa movimentos? Com certeza, para cima e para baixo. Muita coisa ruim já está no radar, sim. Só que o próprio Levi não vem conseguindo fazer as mudanças e, pelo que a gente ouviu, ele pediu o chapéu. O Trabuco do Bradesco foi lá, não, veja bem, Dilma, ele vai sair, não pode sair. E pelo visto o governo está dando mais autonomia para o Levi. Não acho que está dando mais autonomia para o Levi. E não depende só do governo, depende do Congresso que não está aprovando nada. Eu não sei o quanto ele está fazendo as coisas certas, tá? Eu acho que tem que ser mais incisivo, tem que cortar gastos, está cortando só investimentos, não estão cortando custos, não estão cortando na carne. E aumenta-se impostos. O aumento de impostos é altamente ruim para permanecer uma estagflação. O que é isso? A estagnação com inflação, pior cenário possível. A gente tem inflação esse ano 10. Ano que vem uma inflação beirando 6, falando IPCA. Esse ano uma recessão de 3, ano que vem de menos 1. 2017 vai crescer 1,5% o país ainda com uma inflação na casa de 5. Então o cenário ainda é muito complicado. Bolsa antecipa? Sim. Mas eu não compraria Ibovespa, comparei alguns ativos como eu falei anteriormente. E o Big Money aqui perguntou, caro Celso, Banco Central hoje vendendo 3 bi em dólar, corrente por gentileza. O Banco Central já havia informado que faria um leilão de linha de dólar, por isso que o dólar também tenderia a apresentar uma queda no curto prazo. Podem falar da Gerdau? Sim, é um ativo que piorou muito a governança corporativa, incorporou alguns ativos em que ela tinha uma participação maior, os seus controladores. A parte de aços longos vem sofrendo, né, bastante, principalmente por conta de construções aqui. O setor aí, não só imobiliário, mas grandes obras tendem a ficar paradas aqui no país. Não teria ativo. Mas subiu 20% em 3 dias. Sim, subiu 20% em 3 dias. Pode continuar subindo mais, mas não vejo motivos para comprar o ativo porque a gente não vê uma melhora econômica aqui no país. Exatamente. Isso que o Celso falou, pessoal, eu concordo e o gráfico expressa isso pra gente. IGBR subiu muito forte nas últimas 2 semanas. É como o Celso mencionou, que a gente tem que levar em consideração. O Ibov não teve força para subir, ou melhor, o Ibov começou a ser puxado por uns papéis, como o Celso mencionou, governança corporativa fraca, então é um ponto de cautela. A gente está numa possível mudança. Será que essa mudança vai vir ou não vai? Será que o Levi sai? Será que o Levi não sai? Será que ele vai ter autonomia ou não vai? Mas enfim, gráfico de GBR. GBR subiu muito forte nas 2 últimas semanas. Hoje o papel está subindo 1,8%. Põe na tela, por gentileza. A gente está desenhando aqui, pessoal, tá? Uma possível movimentação de reversão de tendência, tá? Uma famosa figura gráfica de um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Vale levar em consideração que é o mesmo cenário, CSN, Usiminas, Gerdau, todas têm um gráfico muito parecido. Ela fez aqui 2 semanas de alta que ela não fazia desde janeiro do ano, que depois ele chegou a subir 27%. Tá? Mas se a gente for olhar graficamente falando, a gente está fazendo um candle de indefinição, 1,8% de alta nessa sessão. Tá? A gente pode até avaliar o intradiário de Gerdau, se o papel voltar a perder a mínima de hoje, a região, que vai ser o fechamento de sexta-feira, abaixo de R$ 6,08. Pode dar uma oportunidade de trabalhar na venda. Hoje eu estou bem cauteloso, viu, Celso? Abriu uma única operação. Qual foi? A gente vendemos aí Elet 6, boa. Era 8,26, tá saindo agora 8,09, tá dando 2% de lucro. Mas assim, me corrija se eu estiver errado Eu vou corrigir. Me corrija. Igual a gente estava comentando ontem, estava comentando com o pessoal lá na sala, na semana passada, essa puxada muito acentuada de Elet 6. O papel, tinha muito short no papel, e como ele tem que sair agora da carteira teórica do índice, quem estava shorteado vai ter que comprar para poder finalizar a sua operação, para poder sair do Ibov. Teve uma operação, ela não aparecia nas outras prévias. Tá. Então, era o seguinte, tem uma operação, aí teria de mais tempo para poder explicar, de cash and carry. Tá. Onde o cara compra a carteira e vende índice. Às vezes compra o índice e vende a carteira teórica do Ibovespa. Como
ela não estava para sair do índice, o cara que estava comprado, né, ou vendido na carteira teórica, comprado no índice, teve que recomprar aquele ativo porque ele não estava sendo considerado sair. Que ele estava vendido em carteira do índice. Então, é mais complicado. Você imagina, ele falou, caramba, esse ativo saiu. Não imaginava que ele fosse sair. Então, se você olhar, os ativos que saíram do índice subiram e os ativos que entraram no índice caíram. Caíram. Santander, se eu não me engano. Foi, que não era esperado. Era esperado ele sair. É. E aí, ele permaneceu. Então... Mas foi uma movimentação atípica, tá, pessoal? Isso nos gráficos aqui pra gente. Mas hoje tá caindo 4%. É isso aí. Chegou a subir bem. Eu acredito que não tem força pra sustentar. Chegou a subir quase 3%. Ficaria vendido mesmo. A gente pode até pensar em carregar aí no short, hein? Alvo da operação carregaria. do trade é 802. Carregaria? Carregaria. Falar igual você conversava com o Góes que fala. Pororoca. É let meia venda pra mim. Então vamos segurar a venda aí, pessoal. A gente pode levar lá pra swing trade. Tá ficando interessante. Testando resistência. Depois de ter subido muito forte. Tá cansado o papel, tá cansado. Subiu 23%. Isso. E o nós falando aqui, Levi falando muito de infraestrutura por aí, inclusive lá na Espanha, onde ele estava, se vingar isso, que papéis olhar. Aí infraestrutura, mas aí depende de leilão, de licitação, que seria a CCR, a Corrodovias, entre outras. Mas não dá para comprar porque tem que vencer a licitação. Então não tem muito o que fazer aqui. O SMP, Celso Danilo, dólar já subiu muito e rápido demais. Acho que foi rápido, sim, por fundamento, SMP. Deveria ter uma acomodação, voltar um pouquinho para depois, se fosse o caso, voltar a andar. Mas acho, concordo que até por fundamento ele subiu muito mais rápido. Porque aí dependeu de política, cenário lá fora, foram muita coisa. Subiu mais do que por fundamento. O que você acha? Concordo plenamente. Subiu muito forte. Era. Agora, o que eu acho que seria interessante? Tem espaço para continuar subindo? Sim, há espaço para continuar subindo. Entretanto, uma paralisação dessa alta, passar por um período lateralizado, até mesmo uma queda de 2 a 3%, aí eu acho que seria natural para que ele ganhasse força. Logicamente que a gente tem agora a reunião do Fed esse mês também para decidir se vai ou não vai aumentar a taxa de juros, que se influencia totalmente na cotação do dólar, né? Isso. Então, tem um cenário macro aí envolvendo. Mas subiu forte, agora eu acho que seria um tempo de ter uma certa movimentação de cautela. O pessoal falando aqui da participação, na sexta-feira eu participei do Jornal Nacional, rapidamente, né, 10 segundos. Você grava 15 minutos, né, de fala, aparecem 10 segundos, é isso, fazer o quê? Mas pelo menos estava lá, XP aparecendo, né, a gente falando sobre o dólar, né, e no conta corrente na sexta-feira, a cada 2 semanas, ainda bem a gente está indo, mas eu acho que por causa do cenário está difícil, falando sobre poupança, não invista em poupança, pelo amor de Deus. E comprar automóveis usados, que estava barato, pelo amor de Deus, automóvel não é investimento, já falei isso aqui, até falava, brincava da propaganda da Fiat, né? Compre um automóvel, automóvel não é investimento, vai ser proibida aquela propaganda com o Pedro Bial. Automóvel é gasto, é custo, o governo deveria investir em infraestrutura, o que não fez, né, em 2009, quando julgou a Mauro de 2008 da crise global, ter falado, vamos investir em metrô, infraestrutura, para não ter que as pessoas utilizarem automóveis. Fez o contrário, as pessoas compraram automóveis, investiu para as pessoas comprarem automóveis e aí teve que subsidiar a gasolina em 2010, fez o que fez com a Petrobras, ou seja, foi só coisa errada, uma atrás da outra. Não vou falar sobre isso não para não me irritar. Antes de você entrar no Conta Corrente na sexta-feira, eu estava assistindo o jornal e passou justamente as montadoras, como elas estão desaquecendo e o estoque hoje que as concessionárias têm, se elas pararem de montar automóveis, elas têm mais 52 dias de estoque. Sim, olha o absurdo, você não tem nem crédito mais para comprar carro. Esquece. Vai comprar 60 vezes sem juros? Não, pelo amor de Deus. Sem entrada? Não tem, sem juros não, me confundi, sem entrada. Sem entrada, não dá, pelo amor de Deus. Então é bem prejudicado o nosso cenário aí. Vamos lá. Quem quiser acompanhar, Celção, sua entrevista, onde está o link? No seu Facebook? O link está lá no Facebook, Celso Plácido. Entra lá, pessoal. Botei lá dois links falando da desbancarização, a importância da desbancarização, que é investir em plataformas abertas como a XP. Ering, HGTX, Danilo e Celso, deve ser o Thiago aqui da Actio, não teria o ativo, sigo fora do setor de varejo. Se tivesse que ter varejo, só lojas americanas e, segundo, lojas Renner. Já falando de lojas americanas, antes de passar para Ering, para o Danilo,
Tá? O Samuca perguntou, pode falar sobre Lojas Americanas? Ela sofre com essa crise, como seria o início da reação do setor varejista? Samuca, ela não tende a sofrer muito com essa crise, porque o ticket médio é R$32, o pessoal entra lá para comprar chocolate, é o maior vendedor de ovos de Páscoa do mundo, então é mega diversificado, vai continuar o plano dela de abrir 5 anos, 80 anos em 5, que é a abertura de 800 lojas em apenas 5 anos, hoje ela tem um pouco mais de 900 lojas, e até hoje ela só fechou 3 lojas. 80 anos ela fechou 3 lojas. 2 porque não quis renovar o aluguel, porque ficou caro. Só uma que não deu o payback, o retorno que eles estimavam. Então, Lojas Americanas é um ativo interessante para ter. Não é para olhar múltiplo, porque é uma empresa que opera muito alavancada e dentro dela tem a B2W, mas a empresa continua crescendo same-store sales na casa de 9% e 10%. Ou seja, vendo as mesmas lojas, cresce 9% e 10%, Lojas Americanas vai ter. Hering não, depende de crédito, financiamento. Quem é que vai comprar roupa? Então, ela abriu 6 lojas, fechou 5 no segundo tri. Ou seja, só abriu uma loja. Você não vê isso nas outras varejistas. Por quê? A relação franquia-franqueador. O franqueado está muito estocado. Esse é um cenário totalmente desafiador. Hering não, Lojas Americanas sim. Gráfico está divergente. A Hering subiu. Você teve a entrada de investidor local comprando o ativo, acreditando que chegou num limite de baixa ali que valeria a pena ter o ativo. Então teve isso sim. Claro. Se a gente for levar em consideração, põe no gráfico, por gentileza. Gráfico, a tendência de Hering num prazo bem maior, desde 2012, é claramente de baixa, tá? Mas se a gente for olhar aqui agora no gráfico, no gráfico diário, um gráfico um pouco mais curto, desde maio do ano passado, o mercado aqui está tentando desenvolver uma alta. No início de agosto, quando a bolsa estava naquela movimentação acentuada de queda, a Hering chegou a subir muito forte, chegou a subir a 30%. E o que me chama a atenção é esse movimento lateralizado que Hering está fazendo, tá? Já está passando aí por aproximadamente 10 dias lateralizados, não está com força para ceder, não está com força para cair, tá? E estabeleceu uma resistência relevante aqui na casa de R$ 14,30. Um candle comprador aqui nesses patamares aqui, tá? Um candle comprador nesses patamares, a gente vai ter uma formação gráfica que chama mastro e bandeira, que é um padrão de continuação. Abre-se um espaço, então a gente vai até monitorar que podemos avaliar compras para swing trade. Então, para quem acompanha gráfico ou fundamento, só cuidado que estamos tendo divergência aí de cenários, tá? Mas a gente está falando por curto prazo. Swing trade, caso subir o papel 5, 6%, a gente pode colocar lucro no bolso e sair da operação, por mais que ele venha despencar 10 depois, tá? Então, mais acima de 14,30, pode levar o papel a buscar aqui R$16. A gente está falando de uma valorização de um gap que está em aberto de 12%, que é justamente nesses fundos anteriores, e posteriormente buscar um fechamento de gap, tá? Então, eu ficaria de olho aqui num candle positivo, uma força compradora e com volume financeiro, claro, sendo negociado relevante aqui para poder pensar em compras. LREN 3 vai contra o nosso movimento, tendência de baixa, topos e fundos direcionais descendentes, tá? Fechou um gap que havia sido aberto, tá? Ele não está com força para subir. Deixa eu só confirmar aqui se ele tem aqui um... Olha, então a HGTX tem um espaço para subir? Sim, tem. E Lojas Renner aqui tem um espaço para poder se segurar nesse patamar atual. E Lame 4? Lame 4? Foi. Pô. Ah, então, perdão. É a preferência no setor de varejo. Então, peraí que eu falei besteira. Não é Lojas Renner. Não dá para ter, mas a gente prefere Lojas Americanas. Lojas Americanas, tendência de alta clara. A gente pode olhar desde o fundo de 2009. Eu acho que quando tiver oportunidade é para se pensar em compra. Caiu, comprou? Olha, pessoal, aqui eu acho que tem uma oscilação bem importante, tá? Eu acho que é um ponto para a gente começar a pensar em compras. Olha aqui que o mercado fez também na semana passada. Naquela abertura que a China abriu em queda, Lojas Americanas chegou a cair 8%, tá? E fechou com queda de 4%, ou seja, se recuperou 4%. E a semana, ela conseguiu fechar positivo em 20%, então demonstra a força que o papel tem. Então, o que ela está fazendo aqui? Corrigindo, tá? Corrigindo aqui e fazendo uma possível movimentação de alta. Então, atentos aqui, porque, pessoal, só para corrigir, eu estava olhando Lojas Renner não americanas, tá? Para mim, superação de R$15,90, melhor, R$16 é ponto para compra para swing trade. Próximo, é isso aí, pode comprar. Pode comprar por fundamento? Compra agora. Próximo ponto de patamar aqui, ó, R$16,70 e abre sim espaço para buscar essa região de R$18,50 aqui em cima, R$18,30, tá? Então, upside de aproximadamente aí 14% para o papel. Então a gente vai monitorar para comprar acima de R$16 para swing trade, a nossa área técnica de análise da XP. Boa, aqui por último não dá para responder todas as perguntas, está mais do que estourado o tempo. O Javier perguntando aqui, falar de Gol. Gol não recomendamos, se tivesse que ter a short, ou não gostamos do setor aéreo. Ah, mas você gosta de Embraer? Pera aí, é fornecedor, é bem diferente. Setor aéreo, toda hora uma empresa morre, nasce. Olha para 10 anos atrás, 15 anos atrás, Transbrasil, Varig, VASP. Olha o que você tem hoje, a própria TAM, né, virou LAN. A Gol, a Delta está comprando a participação, deu empréstimo de $300 milhões, cenário altamente desafiador,
preço do petróleo, né? Ah, o petróleo caiu, mas o dólar, as pessoas não estão viajando, os aviões estão ficando mais vazios e isso, obviamente, é crise. Fora isso, efeitos climáticos sempre prejudicam o setor. Não gosto do ativo, não recomendo exposição. E aí? Gráfico, mesma coisa. Cenário de baixa, se voltar a perder 3,80 ali é ponto para continuar caindo no papel. Eu particularmente não gosto do setor. Pode jogar no gráfico, por favor? Obrigado. Eu particularmente não gosto. Toda vez que ele montou aqui candles compradores, superou máxima, ele não teve força para poder subir. Então assim, chama atenção nos últimos 4 dias, está subindo forte? Sim. Chama atenção 21% nos últimos 4 dias? Sim. É uma atenção interessante. Para quem tenta procurar fundos no mercado, como tenta procurar fundos no mercado, ele está fazendo o que aqui? Mínima e máxima acima da mínima da máxima da semana retrasada, tá? Por gráfico, tá? Para quem quer operar contra a tendência, uma tendência de baixa, poderíamos ser avaliado uma possível compra. Mas o stop de uma operação dessa fica em 20%, eu já não gosto. Para mim, papel barato, eu não gosto de tradear. Respeito claramente quem opera esse tipo de papel, eu não gosto. Tá? E o stop para mim de 20% é totalmente inviável para uma operação. Para tentar buscar aí 5%, 10%, então o risco acaba não compensando o retorno, tá certo? Mas tendência de baixa, voltou a cair, perdeu o suporte, vamos trabalhar vendas abaixo de R$ 3,80. Então, tendência de baixa, não vejo motivo para compras, tá certo? Boa, obrigado Danilo, a gente vai ficando por aqui, a gente vai encerrando o programa Batalha do Século dessa terça-feira. A gente volta com mais um Batalha do Século na quinta-feira com Rafael Figueiredo e Ricardo Crin. Um grande abraço e até lá. Obrigado, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.